Bolsonaro não está sendo julgado pela questão do Covid, né? Não, por 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Eu acho que isso é consenso, né? Mas o senhor acha que o gado aprendeu alguma coisa e essas figuras, esses golpistas, os de lá dos Estados Unidos e os daqui aprenderam alguma coisa com o que foi o Covid? Né? Eu tenho a impressão que esse pessoal não... Eu vou te falar, a impressão minha, de cada vez mais isso me parece muito claro, e eu tenho uma avaliação assim no meu pequeno entendimento, que é assim, eu já comentei isso, e obviamente muitos muito mais capacitados do que eu falaram coisas desse tipo. O bolsonarismo não existe. Mas o conservadorismo, que eu queria chamar, né, talvez ele é muito maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro representa uma extrema-direita, que é um número limitado, talvez ali de 20%, tal, que não vão abandonar muito. Trabalham num nível que é um nível de crença, um nível que a gente tem que entender. O Lula é maior do que o PT. O Lula é muito maior do que o PT. Eu acho que nós vamos sofrer, nós vamos ter problema quando não tivermos mais o Lula. Né? Eu não vejo grandes lideranças surgindo aí para cobrirem esse espaço. Isso me parece que isso é uma consideração. Nesse sentido que eu estou te falando, e seguindo a sua linha de raciocínio, eu acho que o que existe no país, eu não tenho dúvida em te afirmar, e me corrija, é um antipetismo. Na verdade, não é um Bolsonaro. O bolsonarismo na verdade, um subterfúgio entre aspas, para um antipetismo. Porque você tinha um partido que fazia ali um pau a pau, ali, que era o PSDB. Então, nós tivemos eleições históricas aí, que envolviam Fernando Henrique, que ganhou, perdeu, o próprio Serra, que ganhou aqui em São Paulo, e assim vai. Esses partidos acabaram, né? Sobrou o PL, que ainda que seja de extrema-direita, o cara que é antipetista, ele não quer nem saber. Então, eu não sei se você tem essa ideia, eu queria ouvir até os nossos amigos que estão se assistindo. Então, me parece que muito... Então, 20%, eu não sei se o número, alguma coisa próxima disso, esses são fiéis. O Bolsonaro pode vir matar nós, dar um tiro, eles vão continuar sendo. Isso envolve um grau de crença, um grau de uma coisa muito maluca, que é a dissonância cognitiva. Muito bem explicado por Leon Festinger, está claro, isso é dissonância cognitiva, vão ser fiéis e vão até o final. Como foram a população alemã com o nazismo. O Hitler não fez aquilo sozinho. Ele teve apoio da população em algum momento. Claro. Sim. Não é verdade? A gente fica falando aqui e tal. Não, cara, como ele fez aquilo tudo? Ele chegou... A população o apoiou. O nazismo é popular, foi votado. É popular, é isso. Ele estava inebriadas, quer dizer, a dissonância cognitiva. Então, o que eu estou querendo... A nossa ditadura militar que foi um remendo mal ajambrado, né? É verdade, é isso, Pedro. Então, nesse sentido, e só terminando esse raciocínio, que praticamente já terminei, me parece, quer dizer, as pessoas às vezes vão nesse movimento de Bolsonaro, direita, porque você pode ver como a coisa está desgastada, né? Agora... Porque, na verdade, eu digo, são antipetistas. E isso foi um projeto que começou lá com o Globo. E quando põe o Globo, é uma coisa que eu nunca me esqueço. Né? A gente chegava em casa, às vezes, e a mulher do Nacional tinha aqueles tubos, né, de dinheiro em salão, PT, PT, PT. Cara, aquilo foi massificante. Acho que foi uns 2 anos com aquilo na nossa cabeça, né? Então, me parece, eu vejo em muitas pessoas que o que ocorre é um antipetismo. E não tem ninguém para fazer frente ao petismo. Então, na verdade, as pessoas falam, olha, nós vamos aqui com um fascista, mas ele é antipetista, né? É a porofobia na veia, sabe? Eu posso estar enganado, mas é assim que eu sinto esse movimento
nas pessoas em geral, viu, Ângela? Não sei se... Eu concordo com o senhor. Olha, eu acho que uma maneira, assim, vou tentar sintetizar o que o senhor disse, ver se a síntese... Não me chama de senhor, por favor, pelo amor de Deus. O senhor é o Pedro aí. Então, Marcos Casares. Marcos, por favor. Ok, obrigada. Mas, olha, eu acho que uma forma de sintetizar isso, não é? É assim, o Lula é maior que o PT. Já o bolsonarismo é maior que Bolsonaro. Porque, na verdade, o bolsonarismo é isso que eu esse falei. né, que lá atrás era o antitrabalhismo, esse antipovo. E ele vem mudando de nomes aí, né, conforme as circunstâncias. E sempre, né, pegando carona nessas, na temática da anticorrupção. Porque, na verdade, o grande problema do Brasil não é a corrupção. Corrupção aqui é mais ou menos igual aqui, em qualquer lugar. O grande problema é a desigualdade, mas isso não é falado. Né? Esse é o ponto, né? Esse é que é o ponto. A corrupção, você está absolutamente correta. Uhum. Mas, exatamente, tocando na questão da corrupção, a gente vê que há uma imbricação, se eu posso dizer assim, entre corrupção e essa proposta de anistia ao Bolsonaro. Olha as pessoas que estão na linha de frente dessa luta por essa anistia absurda, não é? O senhor concorda com isso, com esse raciocínio? Não, desculpa, você. Não, eu concordo totalmente, foi o que eu tinha dito até anteriormente. O Lula é maior que o PT, mas o Bolsonaro não é maior que os conservadores do bolsonarismo. Não tenho a menor dúvida disso. Essa é a primeira questão que a gente acho que não pode tirar da nossa cabeça, isso é muito claro. Mas essa história, quem fala muito legal, o cara que é meu amigo, nosso amigo, virou aqui, principalmente na pandemia, amigo nosso, do DCM, do Pedro, que é o Pedro Serrano, né? Ele é muito sábio, cara, eu gosto demais de ouvi-lo, porque essas criações, né, que a gente começa lá com a guerra contra o terror, aquela história, né, do setembro, 11 de setembro, quer dizer, aquilo permitiu os Estados Unidos tudo. Eles entram nos países, atacam, destroem. Veja, o que aconteceu no Iraque é uma das coisas mais absurdas da história da humanidade. Eles simplesmente foram lá, não tinha nada lá, acabaram o Iraque, está lá uma porcaria. Quer dizer, de alguma maneira, Saddam segurava curdos e sunitas, ele simplesmente virou aquilo uma terra de ninguém. Conseguiram destruir. Fizeram na Líbia, na Síria, não é? O que está sendo agora em Gaza, com o apoio dos Estados Unidos. Né? Com o apoio dos Estados Unidos. E depois veio numa sequência, é interessante que está entrando essa história novamente. Então, a guerra contra o terror te permite tudo. A outra é a história de guerra contra as drogas. Essa aqui é mais interessante. Então, você pode ver, os Estados Unidos mandou um míssil lá para destruir um barquinho. Imagina se os caras vão estar levando cocaína num barco daquele aberto, raso, em pleno oceano, né? É coisa sem noção. Mas é a guerra contra as drogas, O que assusta nisso tudo, né? E que é muito interessante, viu? Eu faço um desafio para todos aqui. Cocaína é droga. Cocaína, para ser sintetizada, ela precisa de solvente químico. Ela precisa de grande quantidade de cetona, grande quantidade de gasolina, ela precisa de produto industrializado para que ocorra, né, o refino da cocaína. A cocaína não se faz assim esmagando, não. Ela precisa de solvente químico. Ora, você imagina a Bolívia, o Peru, né, comprando 300 barricas de 200 litros de acetona, que quem vende esses produtos, ninguém vê, ninguém sabe. Então, assim, isso é de uma hipocrisia animal. Quer dizer, os caras têm o domínio, sabe que isso vai para uma determinada... Mas, assim, aquilo é vendido, aquilo é lucro, aquilo é dinheiro, e a lógica desses caras é dinheiro, né? Mas, por outro lado, tem essa coisa da guerra contra o terror, depois da guerra contra as drogas, que permite esses indivíduos fazer o que eles quiserem, né? Dar tipo um livre conduto para fazer o que quiser. A gente precisa estar muito atento a essas coisas, né? Porque isso é uma lógica de intervenção, né? Justamente de uma criação que eles fazem, e a outra é a guerra contra o comunismo. Então, quando eu vejo aqui na Câmara, eu vejo os caras, já virou um jargão, até todo mundo brinca, porque eu costumo dizer para o pessoal,
Nos primeiros dias, eu falei, pessoal, é preciso estudar. Eu sei que estudar mas é necessário. Marx dizia, né, todo começo é difícil, mas é preciso começar. Então, eu falo, bom, a gente precisa estudar. Para ser no Brasil, um padre outro dia vai virar comunista. Pessoal, vamos ler, cara, vamos entender um pouco a realidade. Como é que é isso? Né? Eu vou pegar na arma aqui 3, 4 do PCB aí, 2.000 negros. Então, as pessoas não têm a menor noção do que falam, mas é um jargão que foi, né? Comunismo, né? Contra o comunismo. Então, é o que eu falo, isso é ignorância total, né? Absurda, mas isso virou crença. E quando isso torna crença, isso é uma lógica da nossa cabeça pensar, né, que é uma lógica primitiva, que a ciência tem 100 anos, que é muito difícil você tirar isso da cabeça de algumas pessoas quando essas coisas se tornam crença. Né? Então, eles creem que Bolsonaro é um mito, que é uma anticorrupção, e criam escaninhos, iriam atalhos para continuar acreditando que isso é verdade, com todas essas barbaridades que a gente vê no nosso dia a dia, né?